Esse é um dos maiores perigos para nós brasileiros dentro do Oscar como melhor filme internacional e eu vou explicar hoje o porquê. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola, estou aqui para falar hoje sobre Valor Sentimental, esse filme que está aí causando muito medo no coração de todo brasileiro que está torcendo para Agente Secreto ganhar como melhor filme internacional no Oscar 2026. Mas antes de eu explicar por que esse filme é tão perigoso e tão bom assim, eu peço que você, por favor, comenta aqui. Tá acompanhando nossa maratona do Oscar? Vai acompanhar a nossa cobertura do Oscar? Deixa aqui nos comentários. Muito bem, Valor Sentimental vem ganhando então público e crítica desde seu lançamento em 2025. E os prêmios pelo seu desempenho começaram a aumentar consideravelmente. Ele mesmo ganhou o melhor filme internacional no BAFTA. O longa norueguês narra a história de um diretor já veterano prestes a romper o marasmo de criatividade que vem assolando a sua carreira. Tudo isso quando ele se depara com uma história que precisa ser contada, mas do seu jeito e a sua maneira, principalmente com a sua filha sendo a atriz protagonista. É no mínimo interessante observar que a academia e as premiações vêm se voltando para produções cada vez mais atentas em contar histórias por trás dos bastidores de suas obras-primas. Talvez um chamado de atenção, olhe para nós, ou é assim que se faz arte, pois Valor Sentimental mistura essa tendência com uma grande catarse emocional para contar a história de uma família que acabou de perder a sua matriarca, uma terapeuta e suas duas filhas, Agnes e Nora, se surpreendem ao ver seu pai voltando para suas vidas, após anos longe ocasionados pelo divórcio. Stellan Skarsgård vive Gustav Borg, um diretor renomado que depois de grandes sucessos vê a sua carreira estagnada, mas subitamente ele olhou para onde ele menos esperava encontrar inspiração e criou seu possível último trabalho, que encerraria sua carreira com chave de ouro. Porém, o maior obstáculo era convencer sua filha Nora a ser a protagonista do seu filme, rompendo um abismo de distância emocional que os dois possuíam entre si. Acho que aqui o diretor Joachim Trier, ele pavimenta a estrada da sua história com dois alicerces muito sólidos, que apesar de se acharem a antítese um do outro, na verdade são equivalentes, talvez quase iguais. Gustav e Nora, pai e filha, colocando a mais nova, Agnes, no meio, como um voto de Minerva dentro dessa situação. A direção de Trier, para mim, é uma mistura de elementos que se complementam, tal qual seus personagens. Não existe dentro de Valor Sentimental um só momento de respiro emocional. Pelo contrário, ele busca a todo momento indagar o que você está sentindo, o que você tá sentindo agora, o que você vai fazer, você vai chorar, você vai rir, você tá sentindo raiva do Gustav, tá sentindo raiva da Nora, pena da Agnes, desconforto pela Rachel, e quando você menos espera, um corte disruptivo te tira da cena para mostrar que sentimentos passam. Em certo momento do filme, a Nora não aceita fazer o papel que o Gustav escreveu especialmente para sua filha, inspirado nela. Como homem, o Stellan Skarsgård, ele monta o seu personagem com um certo encanto, com jovialidade, com prazer em ainda estar ativo. Como pai, porém, ele se torna uma verdadeira porta sem ouvidos. Não por não se importar com as suas filhas, tá? Mas por não saber fazer isso nos moldes da paternidade convencional. Ele consegue sim encher a sala com risadas, ou um cinema com emoção. Mas quando tá com as suas filhas, só ouve o que precisa ouvir. Só conversa sobre o que quer conversar. Seu filme é o seu foco, até que encontrasse outra coisa que causasse um fascínio ainda maior. E quem preenche esse lugar é a Rachel, a personagem da Elle Fanning, a atriz em ascensão que vê no convite do Gustav para interpretar seu filme a oportunidade de se lançar em filmes mais sérios, com maior significado. E não é à toa que todos do elenco de Valor Sentimental estão indicados a alguma categoria do Oscar. A Elle Fanning, ela é radiante a ponto de dominar a tela e singela ao ponto de se diminuir para a cena. Vide o momento que a personagem faz seu primeiro ensaio com Gustav. Vou falhar miseravelmente em falar o nome dela. A Inga Ibdoster Lillias, como Agnes, sustenta momentos com uma atuação muito fluida, dentro do dilema do seu personagem em ser um ponto de apoio, mas mesmo assim estar confiante dentro da sua própria convicção. Agora falamos então de Renate Reinsve. Poucas vezes nós conseguimos ver alguém transitar com tanta liberdade entre sofrimento, ansiedade, alívio, raiva e desespero como ela faz aqui dentro desse filme como a Nora. A cena de abertura no teatro, ela é agoniante e parece prender a gente dentro de um ping-pong emocional. E pasmem, eles conseguem manter essa sensação no filme todo. Parem o que estão fazendo e a vejam. Ela grita por atenção, mesmo que não queira. Mas a última pessoa que ela achava que o veria acaba fazendo isso. Seu pai escreveu o filme para ela, diante da sua própria situação em depressão, em autossabotagem, em determinado momento,
a de tentar tirar a sua própria vida. Talvez seja por isso que ao tentar Rachel, ele consegue, mas não chega nem próximo do que ele queria com o filme. Dentro de tantas camadas de valores sentimentais, outros temas que também são abordados de forma bem fluida, com bastante profundidade e delicadeza, mesmo assim parecem só pano de fundo para a relação desses personagens. Principalmente quando olhamos pro Gustav. Que personagem, cara. A ideia de percepção de tempo, de fases da vida, de que tempos mudam e tá tudo bem a gente ficar para trás de vez em quando, de obstáculos que artistas precisam enfrentar para manter sua ideia original intacta, mesmo com estúdios querendo reduzir tudo à padronização das trendings. Mas no final tudo se resume à relação desses pai com essas filhas, em elas aceitarem que ele as ama do único jeito que ele sabe, isso é demonstrado quando Gustav sofre um infarto no final do filme. A cena do hospital mostra com muita singeleza e delicadeza, sem tanto peso dramático, que o tempo pode passar para todos, e o melhor é a gente aproveitar esses pequenos momentos que têm valores sentimentais. Desculpa, eu preciso ficar fazendo esse trocadilho. Por fim, Valor Sentimental chega assim com peso pro Oscar de 2026. E talvez represente sim um dos maiores perigos pro Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho. Sua delicadeza em roteiro e em fotografia não impede que a gente sinta um nó na garganta todas as vezes que nenhum dos seus protagonistas consegue de fato falar o que tá sentindo, ou até mesmo expor tudo aquilo que os torna tão únicos. Então, Valor Sentimental é sim a prova de que às vezes a arte sabe exatamente como é a vida. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram ou não de Valor Sentimental. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!